Salve galera! Bom, vamos fazer uma aula aqui hoje para explicando, né, como estruturar a primeira operação do dia. Muitos clientes têm alguma certa dúvida, né, sobre como entrar na primeira operação do dia. Então nós vamos deixar agora bem claro como que funciona, né, uma situação cotidiana, como que a pessoa deve iniciar o seu dia, tá? Então, primeira coisa, não esquecer de inserir a senha, né, a sua senha de roteamento nesse campo aqui, tá? Dá um Enter. Ok, então a senha vai estar inserida. Para quem opera com o VisualBot, checar se o VisualBot, todos os pontos estão no local certo, né? Como a gente diz nos vídeos das aulas anteriores, tá certo? Agora vamos lá. Então assim, só para deixar um pouquinho mais claro sobre a função de cada indicador, né? O Genesis Radar, que é esse que está aqui embaixo, ele é um indicador aliado, né, com um tape reading também. Ele tá olhando, é um tape reading na tela, só com uma versão gráfica, né, que eu posso dizer assim. Ele está olhando o fluxo de ordens, né, se ele está acima do zero, se é um volume de ordens, é uma agressão de compra ou uma agressão de venda. Então note que à medida que ele está subindo, que ele está em sentido crescente, tanto faz para compra como para venda, ele vai estar indicando que aquela tendência está seguindo naquele sentido. E quando ele começa a ficar decrescente, esse sentido está caindo. Por exemplo, aqui, ó, olha o fluxo dele aumentando, né? E consequentemente aqui em cima também vai aumentando. E quando ele começa a ficar decrescente, essa tendência perde força e aparece um outro sinal, tá? Então esse é o primeiro ponto. Nós não podemos esquecer do nosso indicador também nativo do Profit que nós utilizamos, que é o Pivot Point, que são essas linhas aqui que vão nos orientar sobre suportes e resistências do dia e principalmente para estruturarmos a operação de entrada, tá? Então vamos passar aqui como que seria o dia 13, né? 13/8, sexta-feira. Como que seria a primeira entrada do dia, como que seria a operação. Eu vou passando aqui o gráfico. Então aqui nós estamos aqui no final do dia 12 de agosto, e aqui o mercado estaria abrindo agora para começar o dia 13, tá? Ó, pronto. Primeira operação, ó, primeiro movimento do dia. Então aqui nós já enxergamos esse ponto verde que está aqui no canto. Isso é o suporte 1 do Pivot Point. Então esse é o primeiro suporte que o preço tem. Esse ponto lilás que está se formando aqui embaixo é o pivô do dia. E não conseguimos ver ainda a R1, a resistência do Pivot Point. Então vamos continuar passando. Ó, note que o preço já está tocando no pivô. Então vamos aguardar. Ó, o preço está subindo. Então aqui, ó, o preço passou por ele, mas o que aconteceu? Ele não formou um suporte nele, né? Então ele rompeu. Opa, que ele tentou voltar ainda, a gente não faz nada. Ele está testando o pivô, passou ele de novo. Então pronto, uma situação dessa, o que seria? O que nós estaríamos esperando? Se o preço continuasse aqui, testar o suporte 1 e retornar, e o nosso radar estivesse reduzindo, começando uma compra, aí nós iríamos entrar comprando, tá? E não entrar vendendo aqui no meio do movimento, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar o movimento. Ó, o preço voltou. Foi testar agora, quem que ele está testando? O Prior Coach, que é essa linha amarela aqui também, que nesse caso aqui, como o preço está na tendência de alta, ele está funcionando como uma resistência. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele tocou o Prior Coach, está passando, e note que o radar aqui também, olha, começou a subir, a passar do zero, a ficar para verde. Então, o que nós faríamos numa operação dessa? Vamos entrar comprando, tá? Ó, vamos entrar comprando. Ó, entrou comprando, ele deu um sinalzinho de compra, veio, mas olha que o preço não resistiu. Então pronto, gente, olha, um loss. A gente tomaria um loss aqui de 6 pontos. Encerrando essa operação, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Preparando para a próxima operação. Então, a primeira operação do dia seria loss. Aqui, o preço agora, o que ele está vindo? Ele está vindo novamente no sentido do Pivot Point, para testar ele. Então, o que nós vamos esperar aqui? Se esse movimento aqui, se ele passa desse ponto do pivô, então isso aqui, a nossa operação de venda vai ser assim. A gente vai fazer uma operação de venda aqui.
Se ele bate no pivô e volta, nós vamos esperar uma nova condição de compra para pegar subindo, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu só trazer aqui um pouquinho mais para o centro da tela. Opa! Ó, beleza. Então, ou seja, essa operação aqui era uma operação de venda mesmo. Nós entramos vendendo, ó, já tá 12 pontos. Ó, olha o pivô, o que está acontecendo, ó, quer dizer, olha o radar. Tá vendo que ele vai aumentando mesmo em número negativo, né? Ele está aumentando a tendência dele. Então, o que nós estamos buscando nesse momento aqui? Um alvo que é o 5234, que é esse primeiro ponto aqui. Vamos ver se o preço vai chegar lá. Olha, o que já aconteceu aqui? O preço está voltando, né? Ó, tá voltando. Ó, aqui eu tinha 3,9 anterior, agora eu tô com 3,06, 293. Então, ele tá perdendo força. Ele tá perdendo força. Então, assim, a minha venda tá perdendo força. Não tem o que fazer, eu tenho que encerrar a operação, né? Tem que encerrar porque não tem força. Ó, tá sem força. Viu que esse valor aqui do radar ele já começou a ficar decrescente, significa que tá perdendo força. Então, vamos encerrar a operação. Então, essa operação aqui, ó, nós sairíamos com 9 pontos dela. Então, já teríamos pago aquela operação. Então, vamos esperar o início de uma próxima operação agora, tá? Pronto, agora o que o preço está fazendo? Ele está passando sobre o pivô novamente, que é essa linha aqui. Ó, testou, ele retornou, então ele está querendo dar mais uma venda, mas note que o radar não subiu aqui para cá. Então, assim, eu não posso entrar aqui. Eu tenho que esperar aparecer um branco de novo, né? Não posso ir. Olha, testou novamente. Tem um branco aqui, uma condição 0 para eu entrar? Não, então não posso entrar vendendo. Pronto, agora apareceu um branco. O que o preço está fazendo aqui agora? Ele está passando do pivô, testou o pivô novamente. Pronto, testou o pivô e me deu uma condição de compra aqui, ó. Tá vendo? Ele deu um verde aqui e o radar também está verde e está subindo, né? Então vamos lá. Ó, aqui ele deu uma descida, ele deu nessa entrada aqui, o preço veio, ó, 6 pontos, mas ainda continua. Continua aqui na mesma cor verde. Aí sim, ele pegou a entrada e foi. Ó, olha o que está acontecendo com o radar aqui, ele aumentando. Presta atenção nesse valor, tá 165. 177, 70, 47. Testou nosso ponto de entrada aqui ainda. Ó, a gente continua verde ainda. E ele continua. Tá, ele continua. Por que o preço aqui decaiu e nós não saímos? Por quê? Continua verde aqui ainda, e aquela operação anterior nós estávamos tentando pagar o valor do primeiro loss, né? Então aqui a gente tem que segurar a operação. E outra, o meu pivot point que está aqui, ele é o suporte dessa operação. Então eu só sairia se esse preço voltasse nesse caso, tá? Por que nesse caso? Porque agora eu estou seguindo o trade, eu não estou mais pagando uma dívida, né? Pensamento diferente. Então aqui, olha, o preço está indo, continua, a briga tá grande, pronto. Ele rompeu o prior coach, né, do dia, que é o ponto de abertura. Deixa eu só abrir aqui, pronto. O alvo dessa operação, gente, onde que é? É nesse pivô aqui, no primeiro pivô. Então, quer dizer, na primeira resistência, né, do pivô. Então, no 5287. Então, eu vou tentar ver se o preço vai chegar até lá, analisando pelo radar e pela tendência do gráfico, ó. Então, vamos avaliando, ó, 2,95, 3,19, 3,53, estou olhando esse valor aqui de baixo, tá, gente? Do radar, valor do radar. 3,86, pronto, chegou onde queríamos, ponto de saída. Então, vamos ver quanto deu essa operação, saída de operação, né? Pronto, é uma operação de 30 pontos. Então, saímos da operação. Agora eu vou aguardar o início de uma outra operação. Eu não posso continuar comprando, mesmo se me der uma compra aqui agora, eu não posso comprar aqui, porque senão eu vou estar comprando num topo, tá? Eu preciso que o radar me dê condição de branco aqui embaixo de novo, tá? Então, o que a gente espera nesse momento? Que o preço, como ele bateu aqui,
esse ponto da resistência 1 do pivô funcione realmente como uma resistência, o preço bata nessa linha e volte. Nós vamos então estruturar uma operação de venda, tá certo? Ó, vamos lá, testou, o preço testou novamente a resistência. Ó, tá testando ainda, mas note que o radar tá ficando decrescente, tá? Ó, tá ficando decrescente, opa, pronto, aqui agora já temos uma condição, um sinal branco, o radar decrescente no ponto zero. Se ele nos der um sinal vermelho, nós vamos vender. Opa, não, ele deu um de compra, não posso comprar, lembra que eu estou proibido de comprar, senão eu estou comprando um topo, minha operação de compra já aconteceu. Opa, parece que ele não... Olha, não, testou novamente, ó, testou, pronto, aqui, tem um sinal de venda nesse ponto. Então aqui eu posso entrar vendendo aqui, né? O radar decrescente, então eu tenho que ficar de olho aqui agora se o radar vai ficar decrescente mesmo. O número vai aumentando negativo. Vamos lá. Ó, o ponto de entrada. Tá. Meu primeiro alvo que eu tenho, mas lembre-se, eu já estou com 30 pontos aqui, então eu tenho gordura, né, para essa operação. Então no 5267, ele é o prior coach dessa operação. Então ele é o minha primeira resistência para romper aqui. Então você vai observar se o preço ele vai seguir ou não, né? Então vamos lá, vamos seguir o dia. Tá, ó, ele bateu um pouquinho, retornou, mas note que o radar não diminuiu, né? O valor dele continua aumentando. Ó, 282, 90, 88, opa, mas já passou. Então, passou. Onde que é o alvo dessa operação? No pivô, né? Então, deixa eu arrastar aqui. Vou arrastar aqui só pra gente ver, pronto. Aqui, o alvo dessa operação, 5254. Que é a linha do pivô. Não, novamente. Vamos lá. Vamos ver se vai chegar. Pronto, chegou. Beleza, vamos sair aqui. Tá? 5254. Então a gente já estava ali com 30 pontos na operação. Daria para fazer mais 24 pontos aqui, tá certo? Então é isso, gente, né? O pivô, olha, note que a operação até andou mais ainda, né? Mas ali era a saída mesmo. A saída tranquila, né? Então, assim que nós utilizamos o pivô point, então ele é suporte e resistência. Então, assim, só recordando. Eu não posso começar uma operação no dia sem eu ter uma referência de suporte e resistência. Então, eu preciso que o preço teste uma região, né? E após testar essa região, ele siga aquele sentido. Por exemplo, o que aconteceu aqui, né? Então, ele testou, mas aqui a gente estava abaixo no prior coach, então nós somos estopados aqui na primeira operação. Depois ele passou o pivô, testou, foi uma operação mais curta aqui, né, de venda. E aí nós esperamos ele testar novamente, porém agora ele testou na situação de compra. Então ele foi, mandou para nosso R1 aqui, a primeira resistência, para sair, né, que é essa linha do pivô. Não compramos aqui novamente, esperamos agora uma condição de venda e foi onde aconteceu essa condição de venda aqui, tá certo? Então é assim que operamos. Tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição, gente. Obrigado.